Chama. Olá, buenos dias, buenas tardes, como estão? Estão todos bem? Graças. Escolinha Menino Jesus, Instrui e Educa, sexto ano espanhol, Maestro Silvestre. Mais uma aula online. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, ao nosso Deus, que nos ajuda a ser forte, a vencer esse momento difícil que estamos passando. E estamos vencendo com a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, nós vamos vencer mais uma vez. Então, na aula de hoje, vamos falar dos comparativos. Então, vamos falar como hacemos com os comparativos, que vamos a estudar, né? Las comparaciones, hacer comparações. Então, vamos ver aqui com o professor Silvestre na nossa aula de espanhol. Na introdução. No espanhol, nós podemos comparar os substantivos, os adjetivos, os advérbios e os verbos. A gente pode comparar. As comparações, elas podem ser de três maneiras. A primeira, de superioridade, quando existe algo, alguém, alguma coisa que é superior ao que se compara. Observe aí no exemplo, ó. Juan es más fuerte que Pablo. Então, essa comparação aí, más fuerte. O Juan é mais forte do que o Pablo. Na alternativa 2, a segunda comparação é de inferioridade. Inferioridade quando você vê que alguém ou algo, alguma coisa, é menos do que alguém, né? Inferior. Então, los hombres são menos delicados que las mujeres. Será verdade mesmo que os homens são menos delicados do que as mulheres, né? Diz que as mulheres são mais delicadas, né? Assim se fala desde a humanidade se iniciou. Então, menos está aí destacado lá na superioridade, mas, utilizamos mas. E na inferioridade, menos, né? Então, nós estamos fazendo comparação, fizemos uma comparação de superioridade e agora uma comparação de inferioridade. E na 3, nós vamos fazer uma comparação de igualdade. La comida brasileña es tan buena como la argentina. Ó, a comida brasileira é tão boa como a argentina. Quem está destacado aí o tan e o como. Então, mas, menos, tan e como são utilizados para auxiliar, para ajudar a fazer as comparações de superioridade, de inferioridade e de igualdade na língua espanhola. Certo? Vamos lá. Introdução. Em português, se diz. E em espanhol, se diz. Veja bem, ó. Maior, menor. Que quer dizer mais grande, mais pequeno. Mais grande, mais pequeno. Enquanto em português você diz maior e menor, em espanhol você diz mais grande, mais pequeno. Mais velho, mais novo, referente à idade, em português. Em espanhol, quando você quer falar que uma pessoa é mais velho ou mais novo, você diz maior ou menor. Ou seja, Lurian é maior que Iago. Então, o Lurian é mais velho do que o Iago. Gabriel é menor que William. Então, Gabriel é mais novo do que William, certo? Então é dessa forma que a gente utiliza. Tanto e quanto. Tanto e quanto, em espanhol se diz tanto, tan como, tanto como. Viu? Então, quando você diz tanto e quanto, traduzindo ao espanhol, você diz tan como, tanto como. Sim? E mais do que, você diz mais que, menos que, né? Certo? Então essa é a utilização dos comparativos de espanhol.
Classificação dos comparativos. Você vai ter de inferioridade, de igualdade e de superioridade. De inferioridade, menos que, menor que, pior que. De igualdade, igual que, tanto como. E de superioridade, mais que, melhor que, maior que. Certo? Então essa é a classificação dos comparativos quando você for utilizar para inferioridade, para igualdade e para superioridade. O mais e o menos. E comparativo, que a gente utiliza, mais e menos, mas mais o adjetivo e mais o que. O menos mais o adjetivo e mais o que. É o comparativo de maior uso que a gente utiliza na língua espanhola. Exemplo. Esse tico é mais alto que Choi. Estas blusas são menos caras que essas. Esta cidade é mais bonita que aquele. Então você vê aí, ó, em destaque, destacado aí. O mais que, né, que é o mais o adjetivo alto, mais o que, ó. Este tico é mais alto que. Sempre quando você for utilizar o comparativo, você vai usar, ó, o comparativo, mais o adjetivo e mais o que. Então, ó, o menos, caras o adjetivo, que essas. Mais bonito o adjetivo, que o comparativo aquele, certo? Então, essa é a utilização. Pega essa regrinha. Pega a regra, pega a visão da regra. Mais o adjetivo e mais o que. Menos, mais o adjetivo e mais o que. Mais de que. Então, mesma situação. Em comparativo, mais de se usa em frases afirmativas que indicam uma quantidade numérica, certo? Então, quando você for utilizar o mais de, estará se referindo a uma quantidade de algo que você pode estar comparando. Exemplos. Don Rosamé tem mais de 1000 livros em casa. Então, nesse mais de está se referindo aqui a uma quantidade numérica, a algo que está sendo contado. Então, essa comparativa aí vai ser usada dessa forma. Essa atriz se ha casado mais de 5 vezes, né? Só pode ser a Gretchen aí, que se casou mais de 10 vezes. Aí, esta atriz se casou mais de 5 vezes. Então, também, mais de está sendo utilizado com quantidade numérica. Se a frase for negativa, se usa mais que. O mais de só vai se usar para quantidade numérica. O mais que vai para ser usado quando for negativa e leva sentido de exatamente de solamente, né? Então, exemplos. El pobre hombre não tem mais que 2 centavos, né? El pobre hombre não tem mais que 2 centavos. Não há mais que um dormitório nesse piso. Então, né? Então, quando ele diz assim, se a frase é negativa, se usa mais que e leva o sentido exatamente o solamente. Ou seja, nessa situação aí está com sentido negativo, né? E nessa situação aí, quando você vê que o no vai aparecer, né? E pobre homem não tem mais que 2 centavos. Aí o no novamente. Não há mais que um dormitório nesse piso, né? Então, quando não há mais de uma coisa, ou quando está o no aparecendo aí, nessa situação você vai usar o mais que. Então, resumindo, quando é que você usa o mais de? Mais de. Mais de você vai usar quando
a frase estiver utilizando comparações se dirigindo à quantidade numérica. Quando é que você vai usar mas que? Quando estiver com sentido negativo ou se referindo a uma só coisa, tá bom? Então essa é a situação do mas de e o mas que. Tanto, tanto. E comparativo tanto, mais substantivo, mais como. Então nesse tanto aqui você vai usar ó, o tanto, mas, substantivo, mas como. Se usa para indicar igualdade em uma frase afirmativa, desigualdade em uma frase negativa, certo? Então, quando tiver uma frase afirmativa, igualdade. Quando tiver uma frase negativa, desigualdade. Luis tiene 3 hermanos. Juan tiene 3 hermanos. Juan tiene tantos hermanos como Luis. Afirmando. Tu tienes 6 plumas. Yo tengo 3 plumas. Show. Encontrei estes. Beleza? Então, o tanto vai ser utilizado mais o substantivo, mais o como. Tantos hermanos como, tantas plumas como, viu? Tan. Tan é um comparativo que vai ser utilizado tan mais adjetivo ou advérbio mais o como. Vai indicar a igualdade ou desigualdade. Exemplos, né? Esse edifício é tão alto como la Giralda. Esta catedral não é tão vieja como essa. Tomás não habla inglês tão bem como Jorge. Então, ó, tan mais o adjetivo mais o como. Tan mais vieja mais o como. Tan mais bien mais o como. Então, utilizar com situação que vai indicar uma igualdade ou desigualdade. Então, o edifício é tão alto como a Giralda. A catedral não é tão velha como essa. Tomás não fala inglês tão bem como Jorge. Então, essa é a utilização do comparativo tan. Bueno? Então, vamos a hacer ahora en el libro. Bien? Ahora abra sus libros en la página 48. 48. Li este cómic en que Susanita se habla Mafalda y marca B verdadero o F falsa las afirmaciones que están a continuação. Então você pega seu livro de espanhol na página 48 e vai ver a questão 8. Aí a Susanita. A veces de noche en la cama me pongo a pensar y es curioso. Siento, por ejemplo, que como todo el mundo, yo tengo mis cosas buenas y mis cosas malas. Y que no soy ni mejor ni peor que los demás, sino como todos, así, lisa y llanamente como es resto de la humanidad. ¿No has tenido nunca essa espantosa sensação? Então, o diálogo aí de Mafalda com Susanita, ela demonstrando a sua preocupação. Então, Susanita nunca se sente melhor ou pior que as outras pessoas. Aí você vai colocar aí abaixo do quadro se é verdadeiro ou se é falso. Verdadeiro ou falso. Então, Susanita nunca se sente melhor ou pior que as outras pessoas. Verdadeiro ou falso? A Susanita lhe parece raro imaginar que és uma pessoa como outra qualquer. Verdadeiro ou falso?
É raro ela imaginar que é uma pessoa como outra qualquer. Aí na questão 9. Identifica en el cómico las expressões utilizadas para hacer comparazione. Então você vai aí no comic, nessa história em quadrinho, e retira aí de dentro dos box do quadrinho as palavras que foram utilizadas para fazer comparações, né? Agora a gente viu aqui no slide que palavras são essas que a gente utiliza para fazer comparações. Bueno? Ahora en la 10, observa la ilustración. Elige um elemento de cada coluna e forma frases. Né? Você vai formar frases com esses comparativos que estão aí no box, certo? Então, veja aí o de burro da família. Né? O de burro é o desenho. Esta es la familia de Pedro e Benjamín de los Rodríguez. Su padre se llama José Antonio y su madre Ana Luisa. Pedro tiene 3 hermanos. Gustavo tiene 15 años y está siempre de buen humor. Clara tiene 13, es rubia y lleva gafas. Y María tiene 10 y no se separa nunca de su bolso amarillo. Então, esta é o texto sobre a família de Pedro. Você tem aí no quadro, ó, Pedro, José Antônio, Ana Luísa, Gustavo, Clara e Maria. Aí você tem os comparativos, mas, menos e tan. Então, o mas você vai utilizar só com que, o menos só com que. E o tan você vai utilizar com o como. Né? Então você pode dizer assim, ó. Maria é menos jovem que Pedro. Certo? Aí você vai formular todas essas frases utilizando esses comparativos aí e os adjetivos e o substantivo. Quem são os adjetivos? Alto, alta, barro, barra, gordo, gorda, delgado, delgada, simpático, simpática e jovem. Aí, quem são os substantivos? Pedro, José Antônio, Ana Luísa, Gustavo, Clara e Maria. Né? Então você vai fazer o mesmo exemplo que eu fiz lá para você no slide. Você vai montar, né? Gustavo é mais alto que Clara, certo? Então, José Antônio é mais barro que Ana Luísa. Você vai olhando, comparando, olhando as fotos e vai fazendo a sua comparação, certo? Então, este é os comparativos que nós vamos trabalhar, utilizar mais que, menos que e tan como. Bueno? Agora, observa na 11, na página 49. Bueno, observem na página 49, a questão 11. Observa as fotos e escreve frases comparativas. A Susana é sua prima Tânia, né? Susana e sua prima Tânia. Aí você vai fazer o comparativo. Na letra A. Tânia é mais barra que Susana, certo? Aí na letra B. Júlia e sua amiga Leonor. Aí você vai utilizar o comparativo. Igual da letra A. Javier e seu irmão Ramon. Certo? Na letra B, você vai dizer quem é mais simpática. Na letra C, você vai dizer quem é mais gordo. E na letra D, Esté e sua hija Marisol. Na letra D, você vai dizer quem é menos jovem, tá bom? Então essa que é a atividade da 49. Bueno, na página 50, algo mais, a questão número 1 vai ficar para a próxima aula, que vai ser um traba-língua, viu? Aí vamos para a questão 2. En el cumpleaños del abuelo José Antonio ha llamado a todos los miembros de la familia para una foto de recuerdo.
Pero como es muy perfeccionista, está la centésima que le sacan. Ave Maria, já tiraram 100 fotos, por isso que tá todo mundo cansado. Observa o retrato, depois completa as descrições com as palavras de quadro. Aí você vai utilizar, ó, cansado, cansada, aburrido, aburrida, contento, contenta, enfadado, enfadado, tranquilo, tranquila, afligido, afligida, nervioso, nerviosa, triste. Aí você vai completar abaixo do dibujo, da foto. La madre está, la abuela está, y abuelo está, los chicos están, las chicas están, y la tía está, solo el padre está, y también el perro que parece. Aí você vai colocar os adjetivos, certo? Tá bom? Do box, que estão aí, ó. Cansado, cansada, aburrido, aburrido, contento, contente, enfadado, enfadada, tranquilo, tranquila, afligida, afligida, nervioso, nerviosa e triste. Aí você faz essa atividade aqui. A número 1 fica para a próxima. Aí você continua na página 51, atenção. Você vai ler e reacciona o texto da página tudo da 51 e responde a 52 e a 53, tá bom? Aí a gente fecha o nosso assunto para a próxima unidade. Bueno? Então, atividade no livro, atividade na plataforma. E vamos lá estudar para melhorar. Deus proteja cada um de vocês. Hasta la vista, cariños.